Boa tarde, gente. Tudo bem? Quero animação, tá? Que a gente tá na finaleira aqui. A gente tá aqui com o Carlos Mamprim hoje. Atua no e-commerce da Vitaminice e hoje faz parte do grupo da EMS também. Ele atua aí há mais de 8 anos nessa parte de estratégia, mídia, growth marketing. Então, ele vai contar um pouquinho para nós a experiência dele e já vamos começar nas perguntas aqui. A primeira pergunta que a gente vai trazer para ele, para introduzir aí o papo de e-commerce, é o que ele considera importante hoje para o e-commerce vender. O pessoal, às vezes, enfrenta ali, que é jogar o site no ar, e a gente sabe que não é só isso, né? Existe toda uma estratégia por trás. Então, ele vai contar um pouquinho ali do que o pessoal da MS, da Vitamine, se utiliza como estratégia principal. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade ao pessoal da PP Mags, a Betina, a Duda e a presença de todos também. Bom, hoje lá dentro da Vitamins a gente se preocupa muito com a experiência do consumidor. Então a gente está sempre preocupado em como o site está bem estruturado, se os produtos estão bem posicionados na vitrine, os banners, a qualidade dos produtos e o mais importante, informação. Hoje cliente que busca produto de bem-estar e saúde, se ele tem alguma dúvida, ele não compra. Então, a gente se preocupa em deixar os textos bem informativos, bem explicativos, até o modo de como usar aquele produto, a gente deixa bem explícito na página de produto, né? Eu gosto muito de comparar o e-commerce como se fosse uma loja física. Então, por exemplo, se a gente entra numa loja física, tem uma luz queimada, um piso quebrado, a experiência ela é totalmente distorcida. Então, assim é para o e-commerce. Então, não é simplesmente a gente subir uma página com alguns produtos e jogar tráfego e tudo vai girar. Não, vai muito além disso. Então, é a experiência, a confiança e a conveniência, né? Então, além da experiência, a gente se preocupa muito com a confiança. Então, produtos de boa qualidade. Então, a gente sempre faz esses testes, né, nos produtos para ver se eles realmente entregam aquilo que promete. E eu também gosto de todos os dias fazer teste de compra. Eu sempre peço para o time, gente, vamos fazer teste de compra. Porque se a gente achar algum defeito, ele tem que ser corrigido de uma forma muito mais rápida e eficaz. Nada melhor como ser o próprio usuário do seu produto, né, gente? Falando de conversão, Carlos, o que vocês consideram hoje o mais importante para recompra? Porque, na verdade, a gente está falando aqui de suplementos, de medicamentos manipulados também. A AMS, principalmente como grupo farmacêutico, né, eles precisam focar muito em como fazer essa pessoa, esse cliente, comprar mais de uma vez. Então, comprar semanalmente, mensalmente. O que vocês utilizam hoje para pegar esses caras aí e converter eles de verdade? Hoje a gente categoriza os produtos. Então, por exemplo, tem produto lá que ele tem um espaçamento de recompra muito alto. Então, por exemplo, a nossa vitamina B12 ela tem 500 doses. Dependendo do cliente, ele vai tomar uma dose por dia. Então, não pode esperar 500 dias para fazer esse cliente voltar a comprar. Então, a gente começa a fazer ali um cross. Então, se ele comprou a B12, qual o produto parecido que dá para a gente fazer um disparo de e-mail, um disparo de SMS, de WhatsApp. Então, a gente pega os produtos, categoriza e faz essa lembrança de recompra sem ser chato. Então, a gente sempre está criando uma régua automatizada, faz o alinhamento certinho daquela régua de automação para o cliente sempre estar voltando e estar comprando com a gente. Lógico, a gente também faz muita ação de conteúdo. Então, a gente tem um blog na qual a gente vai alimentando esse blog com conteúdos, etc. E Instagram, creators. Então, a gente sempre está tentando abordar o cliente de alguma forma fora da mídia paga. Óbvio, a gente também faz bastante campanhas de remarketing, faz campanhas ali de Meta, Google, para quem já comprou, só que a gente sabe que o CAC está ficando cada vez mais caro, então a gente tenta abordar da forma orgânica o máximo que a gente puder. O custo aquisitivo ele só cresce, né, gente? Então a gente precisa precificar o nosso produto com qualidade também. Falando em recorrência mesmo, o que vocês usam hoje como carrinho abandonado? Vocês recuperam esses caras, entram em contato mesmo ou deixa ali para de repente entrar em contato mais para frente? Como é que funciona? Legal, essa é uma boa pergunta. Hoje a gente, além do e-mail e da SMS, que hoje é o básico, né, ali de carrinho abandonado, a gente utiliza outras estratégias também, como por exemplo push, WhatsApp e também ligação. Ligação foi uma coisa que quando bateu lá para a gente testar, eu falei, cara, será que ainda a galera atende telefone? Será que a galera ainda vai atender aquele número desconhecido? Mas aí a gente pegou uma ferramenta na qual ela, por exemplo, se o cliente tem o DDD 21, por exemplo, do Rio de Janeiro, eu não vou ligar para ele do DDD 11, eu vou ligar para ele do DDD 21. E aí, se ele está
ele recebendo uma ligação de um fixo, provavelmente ele não vai atender. Então vamos ligar de um número móvel. E aí é muito legal, porque a gente, a hora que ele atende, a URA ela é bem inteligente. Então ela não tem aquele espaçamento, às vezes, quando é de telemarketing, por exemplo, fica aqueles 5 segundos mudo para depois entrar uma voz. Não, a gente já entra falando. Então ela atendeu, falou alô, pouco ali, 1 segundo, ela já fala, olá, aqui é a Vida Vitamines. Então o cliente fala, o que é Vida Vitamines? Aí ela já entra introduzindo. E ela dá 2 opções. Você tem interesse em voltar e adquirir o carrinho que você deixou lá? E ela cita os produtos. Se ele falar não, a gente entra com um cupom de desconto. Se ele falar sim, a gente já entra já com o link de compra do carrinho dele, manda para o WhatsApp e ele já encerra a compra. Então a gente tenta abordar o cliente de todas as formas possíveis no carrinho abandonado para a gente não deixar esse cliente embora. Então a gente meio que tem uma visão ali 360 tanto de aquisição quanto de trazer esse cara de volta. Perfeito. Isso falando de carrinho abandonado, né? Mas agora trazendo um pouco da parte de dados, assim, como é que vocês capturam esses dados? Qual é a importância da IA, que hoje é uma ferramenta que a gente utiliza praticamente em tudo aqui na AppMax? Como é que vocês utilizam ela para capturar os dados e indicar o produto certo para cada cliente? Obviamente hoje a IA ela veio, né, para otimizar o nosso tempo. Então, sei lá, por exemplo, lá dentro da empresa eu demorava antes, sei lá, 3 horas para fazer uma apresentação. Então hoje lá a gente monta o prompt no ChatGPT, pega aquele slide em branco e joga ali no Gama e faz toda a personalização. Então coisa que eu demorava, sei lá, 3 horas para fazer, hoje eu demoro 30 minutos. Mas o interessante é o seguinte, a Vitamines ela foi lançada e fundada em 2021. Naquela época, né, tô falando de 4 anos atrás, mas pouco se falava de inteligência artificial. Na época, quando a gente lançou o e-commerce da Vitamines, a gente lançou também uma IA, que é o nosso quiz. Esse quiz são algumas perguntas que o cliente responde, eu capto essas informações em tempo real e no final do quiz eu vou sugerir o produto exatamente aquilo que ele busca. Então, ele vai responder um questionário lá e no final o quiz vai falar para ele, esses produtos é o que você busca, o que você precisa. E essa captação interna para a gente é o seguinte, eu tenho os dados precisos daquele cliente, o que ele buscava e o que ele precisava naquele momento, então depois fica mais fácil a gente fazer a abordagem de retenção de compra dele. E hoje a Vitamines é uma marca híbrida, então ela atua tanto no e-commerce quanto no físico, então a gente está em PDVs de diversas farmácias. Fica fácil falar para a farmácia depois de falar assim, nessa região aqui, as pessoas buscam por esses produtos, então fica mais fácil o abastecimento. Então a gente conseguiu unir esse quiz e ele já está, acho que na 3ª versão, a gente vem aprimorando ele cada vez mais e aí ele vem ficando cada vez mais inteligente. Então esses dados são extremamente importantes para a gente fazer a leitura daquele cliente. Então eu tenho dados enriquecedores, não são dados vagos. E obviamente a gente tem um time de BI lá dentro da empresa, ele extrai todas as informações do e-commerce, transforma em dash, a gente vai analisando onde a gente está ganhando, onde a gente está perdendo, onde está acertando, onde está errando. Né? Então é isso que a gente usa a inteligência a nosso favor. E isso é importante até na parte de marketing, né, gente? Então, eles entendem qual é o IP que mais está recorrendo ali a tal produto para impulsionar naquela localização. No caso, o quiz de vocês pega por IP? Ele pega se o cliente permitir, né? Então, se o cliente permitir a leitura da geolocalização, a gente consegue, se não o próprio cliente depois... Porque assim, a gente consegue fazer o rastreio de quando ele entrou no site e ele respondeu o quiz. Quando ele compra, a informação que chega para a gente esse aqui é um cliente do quiz. Então, mesmo que ele não coloque no quiz ali, ele não libere a geolocalização, mas depois eu consigo pegar pelo endereço dele. Então, a gente consegue depois só fazer o cross ali de informação e a gente consegue extrair essas informações da onde aquele cliente mora, né, e etc. Maravilha. Ainda falando, então, de IA e ferramentas, quais as principais ferramentas que vocês usam lá na Vitamines e agora com o Grupo EMS também, que impulsione e traga dados que vocês consideram ali as mais importantes? Hoje a de CRM, né? Então hoje CRM é basicamente ali a nossa régua de relacionamento com o cliente. Então a gente tem um cuidado muito grande, né, hoje em trazer as informações para o CRM. A gente tem a nossa equipe de inteligência interna, né, de BI. Então eles também estão ali diariamente extraindo relatórios, extraindo dados para a gente ficar cada vez mais perto dos nossos clientes. E as ferramentas do dia a dia, né? Google, Meta, e todas essas, GA4, então todas essas ferramentas que têm dados instaurados, a gente está sempre olhando para elas. Então a gente se preocupa muito com dados, a gente gosta de colher dado, gosta de ler dados, a gente não toma decisão lá no achismo. Quer fazer teste, beleza. A gente faz o teste, mas nunca botando muita força, mas sempre olhando para dados, porque é ali que está cada vez mais perto e certeiro
da estratégia que a gente deve seguir, o caminho que a gente deve seguir. Perfeito. Quem já conhece a Bettina e já ouviu ela falar, vocês devem ter visto que a gente pisa muito no fato de ter um momento onde o empreendedor ou quem conhece ali sobre e-commerce tem um insight, alguma situação que a pessoa vire um pouco a chave ali para entender o que de fato funciona, né? Então, Carlos, o que que tu tem assim de insight e de aprendizado mesmo que tu fale assim, esse aprendizado aqui foi o mais importante para estar onde eu tô hoje, como responsável por e-commerce de 2 incríveis lugares aí, né? A Vitamins, ela tem 2 momentos, né? Ela tem antes da aquisição da MS e depois da aquisição da MS. Obviamente, quando a gente foi para a MS, ali tudo ficou muito maior, né? Então tudo ficou muito mais preciso. É um time muito maior, já estão acostumados já com produtos, né, de varejo e etc. Mas assim, eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito curioso. Então eu gosto de estar sempre tentando entender aonde que estão as oportunidades. Então, lógico, depois que a gente aprimorou o quiz, quando a gente deixou o time mais robusto, a gente começou a ter insights muito mais valiosos, né? Então a gente hoje tem ferramentas lá internas desenvolvidas por nós que a gente consegue ter os insights mais valiosos, mas obviamente se eu pudesse dar um conselho olhe muito para o CRM, olhe muito para o e-commerce interno, os dados que o cliente deixa, porque ele é ali que está, né, a chave do negócio. E utilizem AppMax, gente. Com certeza. Perfeito. Voltando ali nesse assunto de recuperação de carrinho, hoje vocês fazem recuperação, mas o quiz ele entra em que momento da jornada assim do cliente para entender qual produto é o ideal, né? A gente gosta de utilizar o quiz no topo e no fundo. Então, por exemplo, a pessoa que já respondeu, vamos mandá-la de novo e ver se as respostas que ela deixou é a mesma. Então, a gente está sempre entendendo o comportamento do cliente, porque o comportamento muda. Eu posso gostar de uma coisa hoje, mas daqui a 6 meses eu posso enjoar dela e não querer mais. Então, a gente está sempre utilizando o quiz para ser ali a captação de dado e de comportamento do cliente. Então, o quiz, obviamente, ele é muito usado para quem não conhece a marca e entra pela primeira vez, que é algo que chama muita atenção. E para o cliente que já comprou, a gente faz disparos. Então, a gente manda o quiz lá para ele, entra ali, né, no storytelling, para ele clicar aí pro quiz, e aí dali a gente tira as informações. Perfeito. Falando sobre experiência do cliente, qual tu considera ali a fase mais importante para fidelizar ele mesmo? Eu considero a primeira. Então, a primeira vez que ele entrou no site, a gente tenta dar a melhor experiência possível. Por exemplo, hoje dentro da Vitaminice, além do site, do quiz, as informações da página de produto, a gente disponibiliza uma nutricionista. Então, essa nutricionista, ela fica no canal do WhatsApp. Então, o cliente entra no WhatsApp, ele pode tirar todas as dúvidas técnicas que ele quiser, porque ela está preparada para responder. Então, isso deixa o cliente com mais confiança e menos dúvida. Então, ele vê que ele está conversando com uma nutricionista de uma marca que faz parte de um grupo farmacêutico. Então, aí ela acaba ficando mais próximo e tendo menos dúvida. Então, a nossa taxa de conversão acaba sendo um pouco maior, devido a essas experiências que a gente traz para o consumidor. E abrindo aqui um pouco mais essa parte de desafios que a gente havia conversado ali antes, o que mudou consideravelmente desde que a Vitaminice foi adquirida ali pelo grupo da MS? Eu acho que a confiança do consumidor, né, porque tem um selo ali muito grande por trás, né, que é a MS, o estudo sobre os produtos. Então a gente tem um time lá que faz toda a curadoria do produto, a gente faz teste, etc. Então, mas basicamente foi, né, o selo ali da própria MS que dá um pouco mais de confiança para o cliente comprar. Perfeito. Agora a gente vai abrir um espacinho para dúvidas aí. Então, se alguém tiver alguma dúvida em específico, Vitaminice, MS, AppMax, fiquem à vontade, tá, gente? Podem levantar a mão, enfim, como preferirem. Bianca. Não. Não. Vindo. Não. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Carlos, agora a dúvida aqui, Duda e AppMax. A gente está trabalhando aí com o pessoal da Vitamines, da MS, para uma futura parceria, mas a gente sabe que o núcleo farmacêutico é um pouco mais conservador, né? A gente trabalha ali com ferramentas mais tradicionais.
qual é a ferramenta que tu considera mais difícil de implementar lá? Considerando o IA, AppMax, enfim. Eu acho que assim, não existe uma ferramenta impossível, né, de ser testada lá. Lá a gente tem, né, o time de dentro, né, que olha para o e-commerce, que faz esses testes. Mas, obviamente, lá eles gostam muito de olhar, por exemplo, beleza, vai implementar, vai trazer ROAS, vai trazer ROI, vai trazer venda. Então, eu acho que a ferramenta em si, a gente precisa ter ali um pouco mais de argumentação para a gente poder testar, né, que a área de farmacêutica, ela ainda está começando nesse mundo da internet, né? Para eles é algo novo ainda. Para muita gente, na verdade, né? Isso cresceu muito depois da pandemia, ali deu esse boom do mundo digital. Até tu comentou que muito tempo atrás, em 2021, mas, gente, existe um marco histórico, que foi a pandemia, né? Então, pós-pandemia, a gente ainda vem introduzindo ali alguns canais, até a própria IA é novidade para muita gente. Tem empresa que ainda não utiliza. E aqui na app, como a gente utiliza em tudo, a gente consegue ver, claro, o potencial de como isso facilita, né? Com certeza. Acho que veio um microfone. Teste. Meu nome é Bianca. Você comentou sobre a recuperação de carrinho abandonado por ligação. Eu queria entender... Agora eu parei de ouvir. Ainda tá dando para ouvir? Tá te Tá ouvindo, bom. Eu queria entender melhor, por exemplo, uma empresa que não tem um suporte para fazer ligações, que nem você deu o exemplo. Qual a outra melhor forma que a gente pode investir nessa recuperação de carrinhos abandonados? Como que você fez isso com a Vitaminice, sem ser a parte de ligações? Depois da ligação, uma outra coisa que funciona muito para a gente é a recuperação via WhatsApp. Então, mandar ali para o cliente o link do carrinho, já pronto para ele voltar a efetuar a compra. Obviamente, a gente também tem, né, dá o cupom nessa recuperação. E uma outra coisa que casou na recompra, o cliente, beleza, a gente recuperou esse cliente, ele virou aquisição nossa. O que a gente faz quando a gente implementou depois que fez sentido? Cashback. A gente nunca tinha testamos e funcionou muito bem. Porque se o cliente ele abandonou e ele é um cliente efetivo meu, o saldo do cashback já vai para ele. Tipo, volte, efetue sua compra e você tem tantos pontos para trocar. Porque esses pontos ele vai trocar por desconto. Quando a gente implementou o cashback, a gente sentiu uma eficiência muito grande. Então, o cashback ele vai no carrinho, né, quando ele está fechando a compra, ele vai no e-mail e nos disparos. Então, disparo de SMS, disparo de WhatsApp. Então, o cashback ele casou muito e ajudou muito para a aquisição dos clientes que já estão acostumados a comprar. Mas, fora isso, o WhatsApp não tem o que falar. Ele vem tendo uma conversão assim, muito satisfatória. Imagina. E até trazendo... Vocês estão me ouvindo, gente? E até trazendo aí mais um ponto que pode ajudar. Tem muitas empresas hoje que não utilizam suporte, né? Na verdade, a gente sabe que o custo de manter um suporte é alto e que tem muitas coisas que a gente consegue fazer por conta, utilizando ali uma IA. Usando a AppMax, a gente tem ali a plataforma e dentro tem os carrinhos abandonados. A gente utiliza essa recuperação de forma automática. Então, não precisa ter uma pessoa como suporte, não precisa ter ali uma equipe por trás. A própria AppMax faz a recuperação. A gente faz recuperação por SMS, mas hoje o nosso forte é o WhatsApp, né? Então, a gente estuda os dados dos clientes de vocês, entrando em contato com eles no dia certo, no momento certo, porque não adianta eu entrar em contato, por exemplo, com algum de vocês aí que o cartão vence dia 30, entrar em contato dia 15, né? Então a gente espera o cartão de vocês virar para então entrar em contato e trazer ali a compra e vocês como cliente. Isso é a IA que faz, tá? Então ter uma IA boa, bem trabalhada, igual a da AppMax, pode ajudar muito a facilitar e trazer uma solução rentável também para quem não tem ali nem tempo, que acho que é uma coisa que hoje em dia ninguém tem mais, né? E condições também de estar distribuindo budget aí, mantendo uma equipe gigantesca para fazer algo que a gente consegue realizar aqui dentro. Tem uma estrutura, uma vez que eu testei, que foi muito legal, pegando esse gancho de e-commerce que não tem um suporte ou não, né, tá começando ali, etc. Recuperação via telefone mesmo. Eu já cheguei a trabalhar no e-commerce que a gente começou a fazer a recuperação na ligação mesmo, baixava todos os pedidos que foram abandonados, por exemplo. A gente entrava em contato com esse cliente via telefone. Começou assim, depois virou um departamento de call center com 25 pessoas. Aí virou receptivo e ativo. Então a gente ligava para os clientes que já compraram oferecendo. Receptivo porque o cliente, depois, como a gente já estava com uma estrutura bem grande, a gente deixou o telefone lá e os clientes entravam em contato fazendo a aquisição desse produto.
obviamente o ticket médio acabou ficando 3 vezes mais, né? A gente tem mais uma dúvida ali. Boa tarde. Eu tenho 2 perguntas. Falando em growth, qual que é os melhores dados para eu analisar no meu e-commerce, para eu saber melhor metrificar e por onde eu começo a estudar growth e marketing na minha empresa? Ó, hoje lá dentro a gente olha muito para ROI e CPA. Isso é o básico que a gente olha todos os dias, né? Mas tem também, por exemplo, o CPC, que a gente gosta de olhar muito, para saber assim, beleza, estou trazendo gente para dentro do site, quanto está custando? O custo por sessão também é outro diferencial. Então, eu acho que você deveria começar por esses 2. Beleza, não está trazendo o ROI, mas o quanto o meu produto está crescendo? Falando de marca própria, no caso, né? Então, assim, a gente gosta muito de olhar, beleza, não está dando ROI, mas eu estou ganhando share, porque isso no futuro pode voltar. Então, eu começaria por esse lado. Imagina. Mais alguma dúvida? Não? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quero uma animação, uma salva de palmas melhor, por favor. Agradecer especialmente aí ao Carlos, que topou sem nem pensar, tá, gente? Eu falei pra ele, tu vai estar no bate-papo, tá? E ele, beleza. Sempre um prazer. Então, muito obrigada pra ti, pessoal da Vitamina e CMS. A gente tá sempre à disposição de vocês. E qualquer dúvida, me procurem o pessoal, a gente tá à disposição de vocês, tá? Obrigado, pessoal.